A palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 4, versículo 5, diz assim: adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça, nem te afastes das palavras da minha boca. Adquire, Provérbios 4, 5. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te afastes das palavras da minha boca. Amém? Vamos colocar de pé para a gente orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, muito obrigada, papai, por estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos, Senhor Deus, para estudar mais a tua palavra. Papai, que o teu Espírito Santo, Senhor, seja conosco nessa noite para nos ensinar, para nos dar graça, Senhor Deus, para nos dar inteligência, Senhor Deus, para que nós possamos aprender tudo quanto nos for ensinado. Que o Senhor também dê ao professor dessa noite, Senhor Deus, graça, sabedoria, Senhor, para nos ensinar a tua santa palavra. Com a tua graça, Senhor Deus, nos ajude, Senhor Deus, a guardar em nosso coração a tua palavra, para que não venhamos pecar, Senhor Deus, contra o Senhor. Nos ajude também, Senhor Deus, a colocar em prática tudo quanto nos for ensinado nessa noite, Senhor, para que o teu nome seja exaltado, seja engrandecido e glorificado, Senhor Deus, nas nossas vidas. Papai, nos ajude a viver a tua palavra, nos ajude a pregar a tua palavra, nos ajude a aprender mais a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, pois ela é alimento para a nossa alma. Pai, eu te agradeço pela vida de cada irmão que já chegou. Peço que a tua graça esteja sobre aqueles que estão a caminho, Senhor Deus, que o Senhor nos traga em paz e em segurança para a tua casa. E aos que estão, Senhor Deus, em seus lares, que a tua graça também os alcance. Que o teu Espírito Santo esteja conosco neste lugar, que o Senhor receba os louvores, que o Senhor receba a adoração e que o teu Espírito Santo dirija esse culto, Pai. Nós te damos graças, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Nós te damos graças, Senhor Deus, pela liberdade que nós temos, Senhor Deus, de acessar a tua palavra. Nós te damos graças, Senhor Deus, porque o teu Espírito Santo tem nos alimentado nesse lugar. Papai, fica conosco. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Eu e meu esposo vamos arriscar aqui num hino, como a gente tinha comentado aqui com os irmãos já, de aproveitar esses cultos de ensino para também aprender uns novos, né? A gente já está aqui para estudar a palavra, já aprende um pouco mais, alguns hinos a mais. Depois a irmã Charlene de Jones. Ah, Jesus. Então, a irmã Sandra, você vai logo para o próximo hino. A gente vai louvar um hino agora, a irmã vai preparar outro, amém? Então, chega aqui, esposo. 279. Chega aqui, esposo. Olha para o joelho, não vou sofrer sozinha, não. Glória a Deus. Vai, né? Uma só carne, como é que só uma parte sofre, né? Não pode. Jesus me falou do famoso lugar, ali quero ir, é tu, aonde os salvos irão desfrutar, ali quero ir, é tu, pois Jesus as nações nos foi preparar, ali quero ir, é tu, aonde a morte não pode chegar, ali quero ir, é tu, ao céu quero ir, ao céu quero ir, ao céu quero ir, é tu, ao céu quero ir, não queres tu ir, no céu quero ver Jesus. As portas são joias, uma de cristal, ali quero ir, é tu. É Cristo a luz do país celestial, ali quero ir, é tu. Aos que lá vão entrar, jamais morrerão, ali quero ir,
é tu. Aonde termina a tribulação, ali quero ir é tu. Ao céu quero ir, ao céu quero ir, ao céu quero ir é tu. Ao céu quero ir, não queres tu ir, no céu quero ver Jesus. E quando navegue a nau de Sião, ali quero ir e tu. Ao dar-se a vela pra essa mansão, ali quero ir e tu. Quando vão coroar a Cristo também, ali quero ir e tu. E quando os coros disserem amém, ali quero ir e tu. Ao céu quero ir, ao céu quero ir, ao céu quero ir e tu. Ao céu quero ir, não queres tu ir, no céu quero ver Jesus. Ao céu quero ir, ao céu quero ir, ao céu quero ir e tu. Ao céu quero ir, não queres tu ir, no céu quero ver Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem quer falar? Eu quero, e você? E tu quer também? Glória a Deus, né? Porque nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor, para aprender mais do Senhor, para com a sua palavra guardada em nossos corações, pecar menos, errar menos, tentar entristecer menos o Espírito Santo de Deus. Eu quero você, eu acredito que a igreja também, amém? Irmã Sandra, louva mais o hino, amém, irmã? Os irmãos perdoem as falhas, é um hino assim, novo para nós também, mas o esposo estava com esse hino desde cedo no coração, nós fomos ouvindo no celular no meio do caminho, vamos ensaiar, então, irmão, Deus dá graça à noite. E assim a gente vai aprendendo mais hinos que adoram o Senhor, né? Salve a igreja da paz do Senhor. Faz muito tempo que eu não ouvo esse hino. Na igreja também quase não ouve, mas eu acho que todos conhecem, é o 18 da arte. Eu creio que todo mundo conhece. Eu creio que todo mundo vai me ajudar. Grata nova Deus hoje ao mundo pecador, doce nova alegria, lá na cruz do Salvador, segue desfiar o homem nos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutarem com alegria. Deus é luz, Deus é amor, com ofertas, obras loucas, sacrifício sem valor, enganado pensa o homem, propiciar seu Criador, Deus me salvar-se
Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra o triste pecador que na cruz estão unidos, a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e assim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade das palmas do nosso Senhor. Paz, Senhor, igreja. Amém. Hoje ali foi o último ano passado. Amém, irmãos? Abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos continuar estudando o Sermão do Monte, a intenção de concluir todo. Nós vamos ler do versículo 38 até o 48. 10 versículos. Eu vou estar lendo primeiro, o outro irmão lê 39, o outro 40 e assim por diante. Amém? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser deixar contigo, e tirai a curta do lado comentado. Se alguém te obrigar a andar comigo, vai comigo conosco. Dá quem te pedir e não te desvies daquele que quiser pedir empréstimos. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 45. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amais os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os saudades somente os vossos irmãos que fazeis demais, não faz os inimigos também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém. Vamos orar? Pai do céu, te damos graças, meu Deus, por essa oportunidade de aprender a tua palavra, meu Deus. Abençoe a cada um daqui que estamos, meu Deus. Que essa palavra seja guardada no nosso coração, sirva de ensino, meu Deus.
para o crescimento, meu Deus, para a edificação da tua igreja, o fortalecimento da nossa fé, meu Deus, o testemunho, Senhor, que nós damos tanto dentro da igreja quanto lá fora, meu Pai. Seja conosco, meu Deus, que teu Espírito Santo nos abençoe, meu Deus, nos fortaleça, nos capacite, amadureça cada vez mais a nossa fé, meu Pai, e nos ajude, meu Deus, a dar um testemunho do que é ser realmente cristão. Amém? Esse tema, como diz lá em Abacuque, que ele fala da violência, nós vivemos uma época de muita violência. Parece que as pessoas hoje, como diz o texto, que o amor se esfriou, realmente não existe amor. Parece que tirar a vida de uma pessoa se tornou algo tão banal, tão corriqueiro na nossa vida, que parece que quando a gente vê alguém que foi assassinado, foi morto, foi cometido uma violência contra uma pessoa, parece que nosso coração se endureceu, se cauterizou de uma forma que parece que a gente não se importa mais. Antigamente era raro você ver um assassinato, uma violência, um estupro. Hoje, eu estava vendo um pedaço do jornal quando eu saí da igreja, domingo passado, torcidas de time combinando pela internet para se encontrar para brigar. Para brigar. Não tem amor, não tem. Parece que a raiva está embutida no coração das pessoas. Parece que o ódio contra o próximo, puxar o tapete de alguém que trabalha junto com a gente, se tornou normal. A violência. Abacuque falava disso. O senhor não está vendo a violência que está no mundo? Isso é nós não vigiarmos. Isso entra no nosso coração. Aliás, o próprio Paulo vai dizer que o mal habita dentro de nós. É uma luta interior dentro de nós que a gente muitas vezes não compreende. Quem que já acordou quando levantou cedo, com algo, com um rancor, com uma tristeza? Senhor, por que eu estou assim? Parece que querendo xingar todo mundo, brigar. Lá no Baronesa, a gente trabalha lá. Graças a Deus que eu trabalho no depósito, eu não tenho tanto contato com o cliente, mas parece que tem cliente que saiu de casa e falou assim, hoje eu vou brigar com algum funcionário do Baronesa. Sem motivo nenhum, sem ter feito nada para o cliente, para a pessoa, estão criando confusão. E a gente vai estudar um pouco dessa passagem aqui do Sermão do Monte, onde Jesus vai dar um grande ensinamento para nós olhar mais para o próximo, olhar mais para a dificuldade, para a necessidade do próximo, até mesmo de não fazer mal, até mesmo de amar o próximo de verdade, não só de palavras. E a gente vai estudar um pouquinho, versículo por versículo. Domingo que teve a mensagem do irmão Arildo, uma mensagem tão simples, mas que falou grandemente ao nosso coração. Ele dizendo, e é a realidade de muitos lares, que foi o dia das mães, muitos irmãos não foram ver a mãe, ou foram ver por pouco tempo, para não encontrar o outro irmão. Né? Brigas dentro da família. Às vezes a gente vê, aqui por causa de ser uma igreja pequena, de poucos membros, a gente não vê tanto isso. Mas quem já congregou numa igreja grande, já vi pessoas dizendo, eu não suporto aquele irmão. Eu não consigo nem ver na cara dele. Quando eu vejo na rua, eu desvio. Eu lembro de um vídeo que a mãe chama o filho, vamos hoje para a igreja? Não, hoje não vou, quem está pregando? Fulano de tal, não, hoje eu não vou. Então você não vai nem para o céu, e ele vai estar no céu, você não vai encontrar com ele lá.
Que nós possamos amar uns aos outros de verdade, não só aqui dentro, quanto lá fora. E a gente vai meditar um pouquinho em cada texto. Alguém leia o 38 novamente, por gentileza? 5:38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ouviste o que foi dito. Aonde? Jesus está dizendo de leis lá do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Levíticos 24:20. Podendo ler, por gentileza. Levíticos 24, versículo 20. Levíticos 24, 20. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, poder tiver desfigurado, algum homem assim se lhe fará. A gente tem que entender nessa parte de Levíticos que aqui é leis que foram criadas. Leis. E como existe, por exemplo, em alguns estados dos Estados Unidos, a pena de morte. Matou, morreu. Cometeu um crime, morreu. Era lei. E nós estamos falando de lei. Jesus estava dizendo, ouviste que foi dito no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Nós já vimos em aula passada que Jesus disse assim, eu não vim anular a lei. Eu vim cumprir. Ele está mostrando, ele quer mostrar para a gente quando ele diz, eu, porém, vos digo, é como que devemos cumprir a lei, o que está dizendo. Toda a lei. E ele vai dizer, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Como que está a versão de outra diferente aí, de algum irmão? Não resistais Ao mal. Não seja como mal. Olho por olho. Não faça como mal, como está dizendo aí. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Quem já levou um tapa na cara aqui? Ninguém? Eu já levei um tapa quando eu era criança, lá no Paraná, da minha avó, mãe do meu pai. Eu nunca mais esqueci aquele tapa. Mas eu estava fazendo arte. Minha avó disse para mim não subir na bicicleta do meu pai, que eu ia cair. Ela estava encostada na parede. Desce daí, menino. Desce daí, menino. Eu não desci. Ela veio, deu uma chapuletada na orelha. Desci na hora. Nunca mais esqueci daquele tapa. E aqui Jesus está dizendo para nós exercitarmos a paciência e o perdão. É fácil? Não é, não é. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Pedi para o irmão Arilton, abre em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 a 23. Pastor Marco, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de 9 a 13. Pastor Adriano, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Já achou, irmão? 1 Pedro 2, de 18 a 23. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Vai continuar. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Vai continuar. Porque Opa! Glória a Deus. Eita, glória. Não fica nervoso não, olha. Porque que a glória será essa, se pecando, sois esbofeteadores e sofreis, mas se fazendo bem, sois
afligi-vos e os sofreis. Isso é agradável a Deus. Amém? Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Seguir a pisada do Senhor Jesus. Jesus nunca respondeu à altura. Esbofeteado, cuspiram nele. É para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor. Como nós dissemos aqui, não é fácil. Não é fácil. Mas é o nosso testemunho. É o testemunho, o reino. 1 Coríntios capítulo 4, 9, 13. Porque eu penso que Deus colocou a nós, apóstolos, por último, como nomeados à morte, porque somos feitos de espetáculo comum aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vós sois sábios em Cristo. Nós somos bravos, mas vós sois cruéis. Vós sois honrados, mas nós somos desprezados. Até esta presente hora, temos fome e sede, e estamos nus, e somos esbofeteados, e não temos morada certa. E labor, trabalhando com nossas próprias mãos, sendo injuriados, nós abençoamos, sendo perseguidos, nós sofremos, sendo difamados, nós consolamos. Nós somos feitos como imundícia do mundo, e somos escória de todas as coisas até esse dia. Lá fora diz que a gente é louco, irmão. Aguentar umas coisas dessas. Quando somos injuriados, bendizemos. Só o Espírito Santo para fazer isso na vida da gente. Quando perseguidos, suportando. Quando caluniados, procurando conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Ser crente não é para qualquer um, não, irmão. Tem que buscar muito o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós estamos falando nos dias de hoje. Lá fora você suporta um negócio desse? Até que dentro da igreja, muitas vezes a gente briga por coisas tão bobas, coisas tão insignificantes, estamos brigando. Ah, não tive oportunidade. Ah, o irmão não me chamou. Ah, o irmão não me cumprimentou. Já vai guardando aquele rancor, vai remoendo. Vamos lá. 1 Coríntios 6, 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns com os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Aqui está falando, irmão, lá na igreja de Coríntios, de irmãos que estavam levando outros irmãos a juízo. Aí o apóstolo fala, o só existir entre vós isso, entre vós demandas, já é completa derrota. Só de haver intrigas, haver essas brigas, é completa derrota entre os irmãos. Paciência e perdão. Olha o que diz lá em Provérbios, capítulo 21, de 24, para a honra e glória do nosso Senhor Salvador, para edificação do reino. Provérbios, irmão, Provérbios 25. Irmão Romilson, leia, por gentileza. Versículo de 21 a 24. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos horrores. Ainda que pisasses o touro com uma mão de grão, entre grãos de cevada e nada, não se iria dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o dado, porque as riquezas não duram para sempre. O duradeiro
havia a coluna de geração em geração. Eu anotei certo? 5:21. É. Seus inimigos tiverem fome, isso. É Provérbios 25, versículo. Eu mudei a frente, né? Amém. Está errado. É 25, de 21, Está completamente errado. de 21 a 24. Agora achei, então está certo. Pode ler, irmão. Se o que te aborrece tiver fome, dai-lhe pão para comer. E se tiver sede, dai-lhe água para beber. Porque assim bravo lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor o pagará. O vento morde a fogueira, a chuva, e a face nada a língua fedida. Melhor é morar a um canto de umas águas pisadas do que com a mulher lixosa numa casa ampla. Amém. Jesus está dizendo aqui, ouviste o que foi dito, olho por olho. Mas já no Antigo Testamento vai dizer, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe para comer. Aí vai dizer o versículo 22, porque assim amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. Sabe o que é amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça? Sabe, irmãos? Se o irmão faz algo de ruim para mim, eu retribuo o irmão com bondade. O irmão pede alguma coisa emprestada, eu dou para o irmão. O irmão pede algo para mim, eu te dou. Eu faço maldade. Você faz maldade, eu retribuo com o bem. Como que vai ficar a consciência do irmão? Pô, eu só penso em maldade daquele irmão. Eu não quero nem ver ele, mas toda vez ele me dá um sorriso, me cumprimenta com a paz do Senhor. Tão boa. Ele me dá um abraço. Ele me ajudou aquele dia, né? Amontoar brasas sobre a cabeça. Às vezes o maldoso vai um pouco lá da coisa, entendeu? Eles falam que é deboche, a gente está debochando, né? No caso, a pessoa falou, a pessoa está acariciando e acha que a pessoa pode ser muito maldosa. Aí tem gente que vai achar assim, ele é covarde. Ele é covarde, ele tem medo. Aí não é o cristão, né? O cristão, na verdade, ele ama o próximo. Você me retribui igual? Não, não presta não. Rapaz, você vai me prestar? Amém. Vamos correr. Vamos lá para o versículo 40. E ao que te demandar contigo e tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Tinha lá no Antigo Testamento que quando dizia que alguém devia alguma coisa para alguma pessoa, e se por acaso essa pessoa não tivesse como pagar, ela podia tirar dela até a túnica. Até a túnica. Só que tem uma passagem lá se eu não me engano, em Levítico. Se a pessoa for pobre, não deixe de devolver a túnica até o entardecer, por causa do frio. Né? Mas tinha essa lei. E aí Jesus vai dizer assim, ó, se tirar a tua túnica, dele também a capa. Dele também a capa. 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. É outra coisa que tinha lá na época dos romanos. O soldado poderia pedir ou até mesmo obrigar uma pessoa, um judeu, por exemplo, a carregar algo, algo que ele queria que carregasse 1 milha, ou seja, mais ou menos 1,5 km. Era só até aquele tempo. Aí só aquele espaço. Aí Jesus diz, se alguém te obrigar a carregar, obrigar a andar 1 milha, vai com ela 2. É o testemunho nosso. A paciência. Deus está ensinando a nós termos paciência. Perdão.
Versículo 42. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que te deseja que lhe empreste. Novamente, falando de como nós devemos nos comportar lá fora, ajudando o próximo. Aqui a gente tem o costume de fazer as premissas, né? Pensando no próximo. O que você escolhe quando vai trazer algo lá no supermercado? Você escolhe aquilo que você come? Ou você escolhe algo inferior? Eu lembro de um lá no Pastor Valdo, acho que o Valdeno vai lembrar disso também, que foi feita uma campanha lá para trazer abrigo, roupa, sapato, roupa de frio, para as pessoas, eles iam levar para determinado lugar, e foi arrecadando, colocaram numa caixa lá, e quando chegou a hora de ele juntar e distribuir, eu acho que ele não suportou aquilo. Ele trouxe algumas roupas ali na frente no altar, eu não lembro se eu fui por desfile. Ele pegou a peça de roupa rasgada, roupa que se joga fora. E falou assim para a igreja: se eu desse isso aqui para alguém de vocês, a pessoa com certeza estava no meio lá, você usaria? Pegou um sapato lá furado, só furo na sola. Se eu desse para alguém, você usaria? Como que diz a Bíblia que nós devemos amar ao próximo? Como a ti mesmo. Se eu quero que os meus filhos se alimentem bem, eu quero que o filho do meu irmão se alimente bem. Se eu quero crescer na fé, amadurecer na fé, ser abençoado, eu quero que o meu irmão seja abençoado, que ele cresça na fé, que ele amadureça na fé, que ele seja, vamos usar os cargos, o presbítero, o pastor, o missionário que faça a obra, que ganhe almas para o Senhor, que ele cresça no reino, que o reino cresça através dele. Eu quero bem para o meu irmão, eu quero bem para o próximo. Lá fora é assim? Às vezes dentro da igreja é assim? Nós palavrinhos, o exercício também, machuca a gente, não vai de encontro com o nosso coração, com aquilo que Jesus fala com a gente, que a gente fala, misericórdia, não devia ter vindo hoje não. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, ou não faça mal, não pague mal com mal. Mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que te deseja que lhe empreste. Há porém também, irmãos, coisas que a gente, por exemplo, lá em 2 Tessalonicenses, Paulo escreve uma carta corrigindo alguns erros dos irmãos ali. Ele manda a primeira carta, 1 Tessalonicenses, falando da volta do Senhor. E alguns irmãos ali começaram a parar de trabalhar. Eu creio que depender de uns e outros, não é possível comer, coisas que pedia com o irmão, porque como que não vai comer? Aí Paulo fala assim, olha, se não trabalha, não coma. Às vezes tem extremo que as pessoas, às vezes, a gente vê casos de pessoas que se sentem acomodadas, eu quero isso emprestado, eu quero isso de fulano, mas não quer trabalhar, não quer crescer financeiramente, aí já é outra questão.
né? A gente tem que saber ter discernimento dessas coisas. Tem hora que a gente tem que ajudar a pessoa dando peixe, né? Como se diz por aí. Mas tem hora que a gente tem que ensinar ele a pescar. A pescar, acabou. Né, pastor Pai? Vai pescar. Mas tem os extremos. Mas Jesus está falando de amor ao próximo. Que não... Você está falando, talvez a pessoa está ali, às vezes na vida espiritual, ela está aquele supermercado que 36 horas, ela mesmo não ora, ela mesmo não usa, e fica atrás daqueles irmão, ora por mim, ora por mim, não vai no mundo, não vai na oração, vai na perna de Cristo, dorme mesmo, e fica comendo força, né? E também, como diz, não só no espiritual, né, no preciso de uma coisa, ela também procura um preço. Nós, sabe, disso teve vezes a gente vê, tinha pessoa na igreja passando situação difícil, nós tínhamos serviço em casa, nós oferecemos o serviço para essa pessoa. A pessoa não foi. Verdade. Não quis. Não quis o serviço. Não quis o serviço. Então, assim, tem os abusadores também. Né? Verdade. E isso que a gente fez, tipo assim, poderia me ajudar, pelos misericórdia de Deus, a igreja ajudou, e a pessoa conseguiu, né, sair da situação, mas depois ela tinha saúde para trabalhar. E teve a oportunidade de emprego, e a pessoa não quis, aí também é complicado, né? Eu vi aqui, aconteceu aqui mesmo, um caminhoneiro do Baronês, ele chegou lá, não tinha chapa para descarregar. Aí quando ele estava num desses pontos de semáforo ali, chegou um pedinte lá, ele falou assim, eu estou precisando de uma pessoa para te ajudar a descarregar esse caminhão. Creio que 2, 3 horas de serviço a gente termina. Nós aqui da caminhoneira, outra vez a gente sabia ter casos parecidos. Ele falou assim, olha, eu não vou te dar dinheiro não, mas se você quiser ajudar eu a descarregar essa carga lá no Baronês, eu te dou R$150. Pergunta se foi. 2, 3 horas de serviço? Tem caso aí, não tem? Eu parei, não. O amor do celular perto do buraco, mais forte que eu. E tinha dinheiro já cedo, eu estava virando para carregar lá nas casas da minha. Eu peguei, aproveitei e falei para Jesus, falei, ó, se quiser ir comigo ali, ó, da maneira, você já ajudou aqui. Eu? Cortou, vai. Eu meia volta e foi no outro lado. É complicado. Para nós encerrarmos essa parte desses 5 versículos, abra lá em Gálatas 6. Irmã Sandra, Gálatas 6, o versículo 9 e 10. Eu vou pedir para o irmão Eduardo ler 1 João, capítulo 3, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Achou, irmã Sandra? Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10. Pode. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo separemos, não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Não cansarmos de fazer o quê? O bem. Irmão Eduardo, 1 João, versículo 3, 17 e 18. Quem estiver bem no mundo, vivendo o seu irmão necessitado, encerrar as suas mãos em cães, ou estará bem no amor de Deus. Não apenas palavras, nem de língua, mas por obra de verdade. Não amemos de palavra e de língua, mas de fato, de verdade. Amém? Agora eu vou entrar nos outros 6 versículos. Ouviste, versículo 43. Ouviste, está falando da lei do amor. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo
e odiarás o teu inimigo. Ouviste o que foi dito. Aonde? No Antigo Testamento. Abra lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Levíticos 19, versículo 18. Alguém leia, por favor? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Está falando, Jesus está dizendo, olha, vocês ouviram na lei, amarás, amar, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo. Vocês repararam uma coisa? Que não está escrito, odiarás o teu inimigo? Você não acha no Antigo Testamento essa odiará teu inimigo? Os judeus, nessa época, eles, não sei se com a boa intenção, vamos dizer assim, ou pensando que só os judeus eram de Deus, é só os judeus que era para praticar o bem, ele achava que o próximo era o judeu. O meu próximo é só o judeu. Aí ele vai dizer, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Você não acha isso no Antigo Testamento, odiar o teu inimigo. Mas é uma coisa que eles estavam ouvindo, odiar o inimigo, odiar aquele que não era judeu, odiar aqueles que não eram da fé. Tantos que eles apedrejavam, matavam, expulsavam da sinagoga, um ódio dentro do coração. Aí Jesus vai dizer, eu, porém, fugi. Novamente Jesus ensinando, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu, porém, fugi. Jesus dizendo, eu, porém, fugi. Você lembra quando Jesus estava sendo crucificado? Que amor que Jesus mostrou ali para aqueles que estavam sendo crucificados. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E um exemplo mais para frente, lá no livro de Atos, é Estevão. Da mesma forma, sendo apedrejado, sendo morto, ele vai dizer, não imputes este pecado. Isso é para nós, irmão. Qualquer coisinha a gente fica irado contra a pessoa. É o que está acontecendo lá fora. Brigas no trânsito. É morte. Às vezes sai uma pessoa do carro irada, nervosa, mata o outro, espanca o outro, como eu disse no músico. Tem uma mulher que trabalha de faxineira lá no mercado do trabalho. Aí ela estava olhando o celular, e ela falou, hoje não pode discutir mais, que discutiu a matéria dela. Ela não deixou, não sei se era uma coisa assim. Ela estava teorizada, que discutiu para ter uma coisa. Ele falou, hoje se a pessoa discutir, tem que sair correndo, porque senão você não vai... Tá desse jeito, mano. Acabou esse negócio. Na minha época, o irmão vai saber, assim, quando você brigava com alguém, eu não sei quanta pessoa não tapa hoje. Hoje, olha, se você bater, se a pessoa você bater em alguém, fica esperto. Fica esperto, porque tá desse jeito. Não tem amor nenhum a vida do outro. Matar alguém é algo banal. A maldade está no coração do homem. Amém? Glórias a Deus. Versículo 45 e 47. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Eu vou ler o 43 e 44 de novo. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
Queria fazer uma pergunta para o irmão, senão não precisa responder. Você já orou por alguém que te persegue? Esse tempo atrás nós estávamos orando pelos vizinhos da irmã Sandra aí. Você já orou? Mulher do serviço, minha coordenadora, inclusive, perseguia bastante. Aí, falava justamente isso, orar para aqueles que nos perseguem, nós, porém na sexta, na segunda, a gente tinha que dar a frente. Eita, glória. Pode ser. Deus trabalha, né? Glória a Deus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Às vezes a gente não tem, a gente é meio descrente nas orações que a gente faz. A gente, às vezes, vai orar, a gente não acredita que Deus é capaz de mudar tal pessoa. Não acredita que Deus é... Por isso que a Bíblia fala, quando orar, ore com a certeza de que Deus vai cumprir, Deus vai fazer. É fé. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Você parou para pensar nisso aqui, irmão? Deus faz nascer o sol, ou seja, Ele abençoa os maus e os bons. Ele faz vir a chuva sobre os justos e injustos. Como diz Asaf, né? Eu vejo o ímpio prosperar, o Senhor está abençoando, e a mim que eu estou dentro da casa do Senhor, o Senhor não vê. Mas a nossa maior bênção não é aquilo. Nossa maior bênção é no céu. Amém. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tem? Não fazem os publicanos também o mesmo? Está fazendo uma pergunta para nós. Que recompensa nós amarmos aqueles que nos amam? É fácil, não é? Eu amo o pastor Mike porque ele me ama. Mas outro irmão que não gosta de mim, eu não gosto dele, não. Esse tempo atrás eu estava vendo uma reportagem, um traficante, mas aos prantos. E ele que estava falando lá que foi um homem que matou muitas pessoas, aos prantos por causa do filho dele. Ama o filho. Até uma pessoa que é do mal ama. Aí é fácil. Mas está dizendo, porque se amardes que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Abra as Bíblias suas no Romanos capítulo 12, versículo 2. Podem ler, por gentileza, Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lê de novo, por gentileza. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tomar cuidado com o que a gente está vendo lá fora. Os noticiários, para que isso não nos afete. Tomar cuidado dentro do nosso trabalho, lá fora, para que a maldade não enche o nosso coração. Para que nós não façamos o que os outros estão fazendo. Pisou no meu pé, eu piso também. Me xingou, eu xingo também.
Me cortou no trânsito, corta também. Teve uma época que eu estava saindo de carro, naquela rotatória ali do Baronês, eu estava ficando irado toda vez naquele lugar. Eram os motoristas que vinham pelo lado direito e fechavam bem na curva ali no motoqueiro. Aí a Valdeir começou a perceber, eu comecei a me vigiar. Eu falei, não, já vou sair de casa, tranquilinho, que pode acontecer alguma coisa naquela rotatória que vai me tirar a paciência. Eu sou meio sem paciência, eu sou meio eu tenho que me vigiar muito. Eu tenho que me vigiar muito. É que nem Deus falou para Caim, quando ele ficou irado com a situação com Abel. Por que te caíste o semblante? Por que está irado? Compete a ti dominar. Eu acho que Deus tem algumas situações na nossa vida, alguns vícios, algumas coisas, que Deus tira da gente. Ele pode tirar da gente imediatamente. Mas tem algumas coisas que a gente, na vida da gente, por exemplo, a ira, o nervoso, Deus vai trabalhando no coração da gente. À medida que a gente vai amadurecendo na fé, vai buscando a Deus, a gente vai amadurecendo, vai acalmando o coração. Quem que a Bíblia fala que é o homem mais manso da terra que hoje, na Bíblia? Moisés. O que ele fez antes de ir para o deserto? Matou um homem. Quanto tempo ele ficou no deserto tendo aprendizado ali com as ovelhas? 40 anos. 40 anos. Teve alguma situação depois que ele voltou, que ele se virou? Teve. Vê lá quando ele desceu com as tábuas, que o povo estava com o bezerro adorando. Ele se virou. Olha lá, jogou o bezerro. Quando o povo começou a pedir água, Deus falou para ele, vai e fala a rocha. O que ele fez? Ele não estava virado? Estava. Estava virado. Olha o homem segundo o coração de Deus, que ele fez com um homem chamado Davi. O que ele fez com Urias? Urias era um homem do teu exército, um homem de confiança do exército. É como se a gente tivesse dentro da igreja, um homem de confiança dentro da igreja, vamos dizer assim. É um homem que estava junto com o exército ali, participava das guerras, ajudou a ter vitória, ajudava a tirar os inimigos. Davi, ele desejou a mulher de Urias, um homem segundo o coração de Deus. Colocou Urias na frente para que morresse. Você para pensar isso? É por isso que a Bíblia fala, vigiai. Vigiai. Esse é maldade, não é de agora. Maldade desde quando? Não. Caim foi o primeiro assassinato. Lá é filho de Adão e Eva, já matou. E tem outro lá que depois de Caim, que foi pior que Caim, eu não lembro o nome dele lá. Eu não lembro o nome dele. E vai aumentando a iniquidade, vai aumentando. Por amor, se esfriar o amor, por aumentar a iniquidade. A ira dos filhos de Jacó, lá em Siquém. Você lembra dessa história? Quando a irmã deles, a filha de Jacó, Diná, foi abusada por um jovem chamado Siquém, lá da terra de Siquém. Só que ele amava a Diná e foi e falou para o pai dele, eu não lembro, Amon, eu não lembro mais o nome do pai dele. Pai, eu não quero casar com essa jovem, eu fiz isso, provavelmente contou, vamos lá conversar com Jacó. E houve um acordo entre Jacó e o pai deles, vocês podem casar com as nossas filhas, os nossos filhos, o rebanho, a ovelha, vamos ser um povo.
Aí Jacó concordou, aí eles tomaram a decisão, Simeão e Levi, disseram assim, não tem como haver união entre nós, vocês são incircuncisos, tem que ter circuncisão entre vocês. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, quando era mais dolorido da circuncisão, eles entraram na cidade e mataram todos os homens. A raiva que eles estavam guardando no coração. Foi errado o que esse quem fez? Foi errado. Mas olha a raiva. Jacó repreendeu os filhos. Olha o que Jacó diz para eles aqui, lá em Gênesis 49, 6, quando vai abençoar Simeão e Levi. Gênesis 49, versículo 6. Deixa eu achar aqui também. Jacó já estava velho e ele começa a abençoar todos os seus filhos. Deixa eu achar. Ele começa desde Rúben. E quando chega, versículo 5, e diz assim, ó, me perdoa. Versículo 5. A Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Aí ele vai dizer, maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-eis em Jacó, e o espalharei em Israel. Maldito! Imagina, o pai abençoando os filhos, e ele diz para Simeão e Levi, maldito seja o seu furor. A maldade do coração do homem. Vai dizer de Jacó, com relação a Simeão e Levi, de Davi e Urias, e por aí vai. A ira dos filhos de Jacó, a ira dos filhos de Jacó contra José, vender, jogar o próprio irmão dentro da cisterna. E Jesus vai falar de amor, realmente o que é amar ao próximo. Amém? Para completar, vou dizer uma conclusão aqui. Há 3 níveis na nossa vida. Primeiro, o mais baixo, chamado demoníaco, que as pessoas pagam o bem fazendo mal e pagam o amor com o ódio. É o nível mais baixo que o ser humano pode chegar, chamado demoníaco. O nível legal, que é o que Jesus vai dizer aqui, bem com bem, né? Mal com mal. Você faz bem, eu faço bem com você. Se você me faz mal, eu faço mal. É o que diz lá fora. É um nível legal. Mas o nível de cristão, a gente paga mal com mal. Quem recebe mal, paga com bem. Recebe o ódio, paga com amor. Não é fácil? Não é fácil. Mas nós devemos agir como cristão. Amém? Eu agradeço. Homem, mostrando ele diante do tribunal, né? E estava sendo julgado porque ele era considerado psicopata, tirado de diversas pessoas. E os pais das pessoas que tipo, a vida iam lá e falando para ele, xingando ele por causa do que ele fez, né? E ele demonstrava reações como se tanto fizesse para ele. Fez, a pessoa estava falando. Até que chegou um senhor que olhou para ele e falou assim: podia ser o diabo que você continuou meu filho. Mas da mesma maneira que Jesus me perdoou, perdoou você por aquilo que você fez. E aquele homem começou a mesmo ter feito tudo aquilo, por causa que diz aquele homem demonstrando uma coisa que ele sentiu. Duas palavras eu aprendi, mas aquele que fez o ser cristão mexeu com aquele homem que, diante da ciência, não tem sentimento, empatia ou sentimento nenhum. Mas a pessoa mexeu. Só o Espírito Santo, né?
profeta, o apóstolo que é considerado o apóstolo do amor, é chamado os filhos do trovão, né? Eu era bravo. João e Tiago. João é chamado o apóstolo do amor. Eu creio que os motivos é por causa das cartas que ele escreveu, né? Vai ler primeira, segunda e terceira João, você fala de amor ao próximo, de amar. Vai falar de amor. Como deve ser o nosso amor? E a gente for ver lá em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 10 ou 9, eu não lembro. Vai falar o que é o verdadeiro amor. Né? Então, que nós possamos aprender com Deus, aprender com Jesus, aprender com o Espírito Santo. E creio que se ainda há dentro de nós algum rancor entre irmãos, entre a nossa família, que nós possamos orar mais, para que Deus tire isso de nós. Isso não é de Deus, não. Nunca foi de Deus. Jesus vai dizer isso. Eu, porém, vos digo. Né? Então, nós possamos aprender mais com Jesus. Amém? Glórias a Deus. Agradeço. Vou pedir para o irmão Arildo, que está trazendo comida sobre as ofertas, e já está orando também, né? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Culto de ensino abençoado, né? Nós possamos sair daqui com essa mudança, né? Perdão, né? Saber perdoar, amar o próximo, né? Vamos estar orando para os ofertantes mesmo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos para reunir-nos em um só propósito. Eu oro por cada um que está aqui, pela vida de cada um, por cada família, Senhor. E eu oro também, Senhor, por aqueles que vão dizimar e ofertar nessa noite. Senhor, abençoa o trabalho, abençoa o lar de cada um. E aqueles também que não tiverem trabalho, Senhor, abençoe. O Senhor abre portas de emprego. Abençoe cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu venho te falar de um Deus tremendo e está em cima no céu. É o santo verdadeiro, meu herói, meu guerreiro. É o Deus de Israel. Esse Deus está aí e você pode sentir sua glória envolver este lugar. Entra agora nessa nuvem, conheça mais deste meu Deus, que tua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo que sobrou, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele quem vai resistir.
nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo, vence seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o quente dentro da fornalha, e o ferro sempre quando ele falha, esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele é tua mão e adore nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Ele é tua mão e adore nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. É só vitória. Glória a Deus, irmãos. Eu agradeço por glória a Deus. Palmas ao Senhor. Só vitória. Glória a Deus. Pedi para o pastor Marcos fazer oração. Amanhã nós temos oração às 19 horas. Quinta-feira, 19h30. Terceiro ano da campanha. Irmã Tamires. Amém. Glória a Deus. Vai ser uma vez. Amém? Pastor Marcos, deixa eu fazer uma oração. Meus irmãos, que paz do Senhor, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta noite, a oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais da tua palavra. Que estas palavras que entrem nos nossos corações e se transformem em práticas, ó Pai, em nossas vidas. Que, como diz a tua palavra lá em 1 João, que nós não amemos apenas de palavras, mas de atos. E que assim se demonstre também em relação ao amor que temos pelo Senhor. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a vida do nosso irmão presbítero. Abençoa a vida de cada um dos irmãos que estiveram aqui esta noite aprendendo a tua palavra. Que o teu amor alcance aqueles que não estiveram aqui esta noite também, para que nos próximos cultos eles estejam conosco. Que o Senhor coloque no coração deles esse desejo de aprender mais da palavra do Senhor, para que não pereçamos, mas que cheguemos ao pleno conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos conduza em paz e segurança para o nosso lar. Que o retorno seja abençoado, assim como o Senhor nos trouxe em paz e segurança. Que a semana seja uma bênção, estejamos no próximo culto, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor e também contando com grandes coisas o Senhor tem feito por nós. É o que eu oro, pela fé eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Mas, meus céus, que a graça do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco, hoje e para todo sempre. Todos digam amém. Deus é por nós. Quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tudo isso é encerrado em nome de Jesus.